Olá, pessoal! Animados para mais um bimestre? Pois bem, nós vamos iniciar hoje o PET 3, que vai nos apresentar os conteúdos do terceiro bimestre. Vamos lá? Esta é a semana 1 do PET 3 e é o conteúdo de língua portuguesa. O tema dessa semana é a classificação de palavras quanto ao número de sílabas e quanto à sílaba tônica. Olá, crianças! Nesta semana, vamos identificar e classificar as sílabas. Vocês se lembram? As sílabas são fonemas, sons ou grupos de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora. Como nós já conversamos, as sílabas são os pedaços que nós juntamos para formar as palavras. As sílabas podem ser formadas por duas ou mais letras. E no caso das vogais, elas também podem formar sílabas, porque a vogal possui um som próprio. Já as outras letras, que são as consoantes, elas necessitam das vogais para formar um som. Vamos falar sobre alguns exemplos para você entender melhor. Por exemplo, se eu vou falar bola, quantas vezes eu abri a boca? Bola. Exatamente. 2 vezes. Então, eu fiz 2 emissões sonoras. Eu emiti 2 sons. O primeiro som foi bó, que é a junção da consoante B e a vogal O. E o segundo som é lá, que é a junção da consoante L e a vogal A. Então, eu fiz 2 emoções. Bó, lá. E assim são com todas as palavras. Se eu disser, por exemplo, abacate. Vamos contar quantos sons eu pronunciei? A, ba, ca, te. Isso mesmo, 4 sons. E observem uma coisa, o primeiro som produzido, que é a primeira sílaba, foi formado apenas pela letra A, que é o que eu disse anteriormente. Então, as sílabas são os sons que nós pronunciamos. A cada vez que eu abro e fecho a boca, eu estou pronunciando uma sílaba. Elas, ou seja, as palavras, podem ser classificadas com relação ao número de sílabas, ou seja, a quantidade de cada pedaço. As palavras podem ser classificadas em monossílabas, apenas uma sílaba. Um exemplo, rã, poderia também ser pá, pé, pão. Essas são palavras monossílabas que têm apenas uma sílaba, um som pronunciado. Dissílabas, 2 sílabas. Exemplo, leão. Poderia ser também balão, bola e carro. Trissílabas, 3 sílabas. Exemplo, formiga. Mas poderia também ser avião ou macaco, macarrão. E polissílabas, que são as palavras com 4 ou mais sílabas, ou seja, 4 ou mais pedaços. Como exemplo, nós temos gafanhoto e poderia também ser bicicleta ou abacate. Uma outra forma de organizar, ou seja, de classificar as palavras, são quanto à sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é mais forte. As palavras podem ser classificadas, então, em oxítonas. Última sílaba da palavra é tônica, ou seja, forte. Exemplo, jacaré. E poderia ser também ipê ou café. Elas podem ser também paroxítonas, que é a penúltima sílaba da palavra mais forte, ou seja, tônica. E aí, a penúltima é que vem antes da última. E o exemplo pode ser formiga. E poderia também ser barriga ou comida. E temos também as palavras proparoxítonas, que é a antepenúltima sílaba da palavra, que é a forte, ou seja, a tônica. Exemplo, hipopótamo. Lembrando que nós vamos contar as partes da palavra de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Assim, conforme você pôde observar, a intensidade, ou seja, a força sonora, ocorre em diferentes posições das sílabas, podendo ser a última, a penúltima ou na antepenúltima sílaba.
E para trabalhar esse conteúdo, nós vamos usar um gênero textual chamado fábula. E nós vamos trabalhar especificamente com as fábulas de Esopo. E para saber mais, vamos ler o texto abaixo. Esopo era um escravo que viveu na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Ele contava as histórias apenas oralmente, ou seja, ele apenas falava as histórias. E só muito tempo depois elas foram escritas. Muitas de suas fábulas são recontadas por outros autores. Atividades. Questão 1. Leia o texto abaixo. O ratinho e o leão. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estancou-se de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal algum. Segue em paz, ratinho, não tenhas repente medo do teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo e pôs-se a roer as cordas. Num instante, conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais que, se rompido a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Moral: mais vale a paciência pequenina do que arrancos de leão. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido esse texto em uma das suas mais variadas versões. Mas o mais interessante de nós sabermos é que as fábulas, elas são histórias com o objetivo de nos trazer uma lição, que aqui é tratada como moral ou moral da história. E outra característica muito marcante é que, em geral, as fábulas são representadas através de animais. Só que esses animais, eles têm comportamentos humanos, eles pensam como as pessoas, eles agem e falam como se fossem pessoas. Isso não quer dizer que não possa aparecer pessoas, mas as pessoas se relacionarão, conversarão e tratarão os animais como se fossem outras pessoas. Questão 2. Quais são os personagens da história? Os personagens ou as personagens são as pessoas ou animais que participam da história, ou seja, os seres que estão ali interagindo para construir a história. E nessa história, quem nós vemos? Se você respondeu o leão e o ratinho, está totalmente correto. Vamos escrever? O rato, rato e o leão. Ponto. Ou você pode escrever o ratinho, ratinho e o leão. Qualquer um dos dois vai estar correto. Combinado? Ponto final. Agora, nós iremos voltar ao texto, reler e encontrar palavras que completem o quadro abaixo. Este quadro está dividido nas 4 classificações diferentes das palavras, que é feita de acordo com a quantidade de sílabas ou pedaços de cada palavra. Como nós já lemos, as palavras monossílabas são as palavras que possuem apenas uma sílaba ou apenas um pedaço. As palavras dissílabas são as palavras que possuem 2 sílabas ou 2 pedaços. As palavras trissílabas são as palavras que possuem 3 sílabas ou 3 pedaços. E as palavras polissílabas são as palavras que vão possuir 4 ou mais sílabas, ou seja, 4 ou mais pedaços ou partes. Para facilitar a identificação, eu vou utilizar uma cor para cada tipo de classificação. As monossílabas, que possuem apenas uma sílaba, eu vou colorir de vermelho. Então, agora nós iremos procurar apenas palavras monossílabas, ou seja, que possuem apenas uma sílaba. Lembrando que a palavra que tem uma sílaba é aquela que eu produzo apenas um som. Então, vamos lá. Au. Olha só, vamos falar? Au. Au. Você abriu e fechou a boca quantas vezes? Apenas uma. Você começou no A e terminou no O. Au.
Então, essa é uma palavra monossílaba. Então, eu vou colorir de vermelho. Sair, sair, não é monossílaba. Do, apenas uma sílaba. Buraco, a gente abriu a boca. Buraco, então não é monossílaba. Viu, viu, também não é. Se, um. Então, também é monossílaba. Ratinho, ratinho, também não é. Entre, entre. As, monossílabo. Patas, não. Do, apenas um som. Leão, não. Estancou, estancou. De pelos em monossílabo. Pé, monossílabo. Paralisado, paralisado. Pelo terror. Ou leão, porém, não. Outro monossílabo. Lhe, monossílabo. Fez, monossílabo. Mal, monossílabo. Algum. Vocês observaram que só nessa primeira parte nós encontramos vários monossílabos. Lembrando que monossílaba é a palavra que possui apenas uma sílaba, que eu abro a boca para pronunciar apenas um som. Então, continue lendo esse texto e encontrando todas as palavras que possuem apenas uma sílaba. E se quiser fazer como eu, escolha uma cor e colora todas as monossílabas da mesma cor. E aí, conseguiram? Agora que vocês já marcaram, eu vou identificar mais algumas aqui. Em paz, é monossílabo. Não, é monossílabo. De, é monossílabo. Se, é monossílabo. Lá, é monossílabo. Pôs, é monossílabo. Da, monossílabo. Com, monossílabo. E, monossílabo. Então, pessoal, eu tenho certeza que vocês conseguiram compreender o que é um monossílabo. É uma palavra que tem apenas uma sílaba. Agora nós iremos procurar as palavras que são dissílabas, que possuem, então, duas sílabas. Então, vamos lá. Eu vou escolher agora a cor laranja. Então, lá no começo, sair, duas sílabas. Buraco, não. Ratinho, 3. Entre, duas sílabas. Leão, duas sílabas. Algum, duas sílabas. Terror, duas sílabas. Pelo, duas sílabas. Paralisado, não é duas sílabas. Porém, duas sílabas. E se vocês continuarem pelo texto, vocês encontrarão diversas palavras. Então agora, treinem isso aí. Dê uma pausada no vídeo e tente encontrar mais palavras que sejam dissílabas, ou sejam que tenham duas sílabas. E aí? Isso foi bem fácil, não foi? Então aqui nós temos, dias, depois, caiu, numa rede, urrou, preso, amor, disse, ele. Então, a palavra dissílaba eu acho que é a que a gente mais vai encontrar aqui. Pôde, outras, malha, vale. E agora, nós vamos para o próximo, porque o objetivo aqui é que vocês compreendam o que é monossílabo, o que é dissílabo e agora o que é trissílabos, ou seja, três sílabas. Então, agora eu vou escolher a cor verde e vamos procurar palavras com três sílabas. Então, vamos lá. Buraco, três sílabas. Ratinho, três sílabas. Estancou, três sílabas.
Paralisado. 5 sílabas. Então, essa não serve. Repente. 3 sílabas. Agitava. 4. Não cabe. Atraído. Não. Debateu. 3 sílabas. Apareceu. Também não. Arrancou-se. Deslindar. Afrouxão. E primeira. Então, pessoal, mais uma vez, eu estou fazendo isso para que vocês compreendam o que são monossílabas, dissílabas e, neste caso, as trissílabas. Aqui em cima de primeiro, ó, instante. Também são 3 partes, trissílaba. E agora, para finalizar, nós vamos para as polissílabas, que são palavras que possuem 4 ou mais sílabas. Então, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, ok? Então, vamos lá. Será que aqui tem? Lá no início, paralisado. Paralisado. Paralisado é polissílaba. Agora, desesperadamente. Desesperadamente. Polissílaba. Pequenina. Pequenina. Paciência. Paciência. Então, pessoal, o exercício agora era esse, de nós conseguirmos perceber que o texto possui várias palavras e que cada palavra tem uma quantidade específica de sílabas. Tem as que têm apenas uma, as que têm 2, as que têm 3, as que têm 4 ou mais sílabas. E nós classificamos em monossílaba quando tem uma, dissílaba quando tem 2, trissílabas quando tem 3 e polissílaba quando tem 4 ou mais de 4 sílabas, ok? Agora, vocês vão escolher, vocês viram que eu não marquei todas, mas existem outras palavras que também têm a quantidade de sílabas, olha, como são 2, eu poderia colorir com a cor da dissílaba, rede, também poderia colorir com a cor da dissílaba, porque são 2 sílabas, cordas, são 2 sílabas, eu não vou marcar todas porque era só para vocês compreenderem. Vocês agora vão escolher quais as palavras que vocês querem colocar no quadro. Nós vamos escolher 3 palavras com cada quantidade. Eu vou escolher para as monossílabas. Não e paz. Mas você pode escolher outras. Para as dissílabas, que possuem 2 sílabas, eu vou escolher entre. Patas, patas. E eu vou escolher leão. Leão. Então, essas foram as 3 que eu escolhi para as dissílabas. E para as trissílabas, eu irei escolher deslindar, arrancos, arrancos. E afrouxão, afrouxão. Observem, pessoal, que a quantidade de letras nem sempre vai determinar se ela é polissílaba ou se ela é monossílaba ou se ela é dissílaba. Por quê? Existem palavras que vão ser monossílabas apenas com 2 letras. Por exemplo, a palavra no, da. São palavras que têm apenas 2 letras. Mas ela também pode ser monossílaba e possuir 3 letras, como não e paz. Então, isso nem sempre vai ser uma regra, porque depende da quantidade de letras que nós utilizamos para formar uma sílaba. Por exemplo, eu poderia ter a palavra peteca, que são 3 sílabas e que vai ter 2, 4, 6 letras. Mas eu tenho também a palavra deslindar, que também tem 3 sílabas. Deslindar. Mas que ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, isso não é regra. Não contem pela quantidade de letras, e sim pela quantidade de sons.
Cada sílaba é um som que eu produzo. E para produzir um som, eu posso usar uma letra, que é o caso das vogais, e posso usar 2, 3, 4, 5, que são o caso das sílabas. Tem sílabas que são bem grandes. Por exemplo, na palavra afrouxão, eu tenho a, que é uma sílaba, frou, que é outra sílaba, e para formar frou, eu uso F, R, O, U, ou seja, 4 letras para formar a sílaba frou. Chão é mais uma sílaba e eu uso 3 letras para formar essa sílaba, ok? Agora nós iremos copiar as palavras polissílabas, que são as palavras que têm 4 ou mais sílabas, e eu vou escolher paciência, cia, pequenina, na, e vou usar desesperadamente. Desesperadamente. Ok? Questão 5. Leia a curiosidade sobre o leão e pinte os números acima de uma centena. Então, o que é uma centena? Uma centena é um grupo com 100 unidades. Então, tem que ser acima de uma centena, ou seja, acima de 100 unidades. Então, vamos ler? Para saber, um leão macho pode pesar entre 150 e 250 quilos e medir entre 2,60 e 3,30 metros de comprimento. São muito velozes em pequenas distâncias, chegando a atingir 50 km por hora. Seus dentes caninos medem até 6 centímetros e sua cauda pode ter 1 metro de comprimento. E aí, gostaram desse texto? Só para relembrar, esse é um texto informativo. O gênero textual é texto informativo. E ele nos trouxe várias informações interessantes sobre o leão. Agora, vamos descobrir nesse texto os números que são acima de uma centena. Então, vamos nos fixar nos números. O primeiro número é 150. Esse número é maior ou menor que uma centena? Muito bem, ele é maior, então nós vamos circulá-lo. O próximo é 250. 250 é maior ou menor que uma centena? Muito bem, ele é maior que uma centena, também iremos circulá-lo. Próximo número, 2,60. Esse número é maior ou menor que uma centena? Muito bem, ele é menor. O seguinte é 3,30, que também é menor do que uma centena. O próximo número é 50. Maior ou menor que uma centena? Muito bem, ele é menor. 50 é a metade de uma centena. Os dois últimos números são 6 e 1. Vocês acham que eles são maiores ou menores que uma centena? Muito bem, eles ainda estão na classe das unidades, então eles são menores do que uma centena. Questão 6. A palavra leão apresenta um sinal acima da letra A. Esse sinal é o til, sinal ortográfico que indica a nasalização da vogal sobre a qual é posto. Então, gente, nasalização é esse som meio puxando no nariz, que faz Pense e com a ajuda de um adulto, escreva palavras com til seguindo as dicas. Vamos começar? Letra A. Parte do seu corpo que fica na parte final do braço, que serve para segurar objetos. Terminam com ão. Qual palavra é? Muito fácil. Mão. Então, nós vamos completar com a letra M. Letra B. Fruta que é muito azeda. E ela termina com ão. Que palavra é essa? Muito bem. Limão. Então, nós vamos completar com a letra L, I, M. Letra C. Órgão que bombeia o sangue. O que é? Muito bem. Coração. Vamos completar? C-O-R-A-C cedilha. Letra D. É um pequeno objeto,
usado em peças de vestuário para fechá-las, prendendo-o numa casa. É um botão. Nós vamos completar com B, O, T. Letra E. Animal que tem a capacidade de mudar de cor. Mimetismo. Vocês sabem o que é? Muito bem. É um camaleão. Vamos completar com C, A, M, A, L, E. 7. Separe as palavras abaixo em sílabas. Depois, circule a sílaba tônica e classifique cada palavra quanto à tonicidade da sílaba. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, vamos ler a palavra e separar. Primeiro, ratinho. Ratinho. Então, eu tenho 3 partes nessa palavra. A primeira sílaba que eu falei foi ra. Então, ra, tracinho, ti, tracinho, nho. Ratinho. E agora, eu vou classificar essa palavra quanto à tonicidade, ou seja, qual é a sílaba mais forte. Quando eu era criança, a minha professora me ensinou a cantar as palavras e assim descobri qual que era a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. E aí, ela pedia pra gente cantar, e eu cantaria assim, ratinho, ratinho. Em qual sílaba eu fiquei mais tempo cantando? Ah, muito bem, no ti, ratinho. Então, a sílaba tônica dessa palavra, ou seja, a sílaba mais forte dessa palavra, é o ti. Se é o ti, eu tenho de trás para frente, porque a gente sempre precisa lembrar que eu conto a tonicidade de trás para frente, eu tenho oxítona, paroxítona. Então, se a penúltima, que é a mais forte, eu vou dizer que ela é uma palavra paroxítona. Então, vamos escrever? Paroxítona. E agora nós vamos para a próxima palavra, que é leão. As palavras que possuem acento são mais fáceis de identificar, porque o acento já indica que aquela sílaba é a mais forte. Mas vamos cantar a palavra? Primeiro nós vamos separar a sílaba e depois nós vamos cantar essa palavra também. Leão, leão. Então, leão. E olha como eu cantaria essa palavra. Leão, leão. Onde eu demorei mais tempo? Muito bem, no ão. Se eu demorei no ão e o ão é a última sílaba, eu vou dizer que esta palavra é uma palavra oxítona. Então, vamos escrever? Oxítona. A próxima palavra também tem acento. Então, fica mais fácil de identificar onde está a sílaba tônica. Nós vamos primeiro escrever a palavra de forma separada. Fábula. Fábula. Então, nós vamos separar o fá, bu, lá. E eu já sei que a sílaba tônica é o fá, porque o fá já está marcado, né, identificado com um acento. Então, fá. Se eu cantasse essa palavra, eu cantaria assim. Fábula, fábula. Onde eu demorei mais? No fá. Muito bem. Então, se ela não é oxítona, ela não é paroxítona, ela então vai ser proparoxítona. Vamos escrever? Proparoxítona. E agora nós vamos para a próxima palavra, que é majestade. Vamos separar? Majestade. Majestade. Vamos fazer? Majestade. E agora, nós vamos cantar essa palavra, porque ela não tem acento. E vamos descobrir aonde está a sílaba tônica. Majestade, majestade. Onde foi que eu demorei mais tempo cantando? Muito bem, eu demorei mais tempo cantando no tá. Então, essa palavra é o quê? Oxítona, paroxítona. Então, vamos escrever?
Paroxítona. E agora nós vamos para a última palavra, que é atenção. Atenção. 3 sílabas, então vamos dividir? Atenção. Novamente, nós encontramos uma palavra que já possui um sinal gráfico. Então, nós já sabemos que, como ela está com tio, essa é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, se a última sílaba é a tônica, nós dizemos que ela é oxítona. Então, vamos lá? Oxítona. Oxítona. E se eu fosse cantar, eu cantaria atenção, atenção. Então, essa palavra é uma palavra oxítona. E essa dica da canção, vocês podem utilizar com várias outras palavras. Treinem aí na sua casa, escolha uma série de palavras e vá cantando uma a uma e tentando descobrir qual é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte de cada uma delas. Pode ser até uma brincadeira entre você e os seus familiares, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E agora, nessa próxima questão, nós vamos fazer a correspondência. E nós vamos usar o 1 para a oxítona, o 2 para a paroxítona e 3 para a proparoxítona. Então, nós vamos falar a palavra, ver quantas sílabas tem. Se ela for oxítona, a gente escreve o 1. Se ela for paroxítona, a gente escreve o 2. E se ela for proparoxítona, a gente escreve o 3. A primeira palavra é ratinho. Nós já utilizamos essa palavra na atividade anterior e nós já sabemos que ratinho é uma palavra paroxítona. Então, nós já sabemos, então, que o ratinho é número 2. Nós poderíamos também cantar a palavra ratinho. Ratinho, ratinho. E nós saberíamos que o ti é o mais forte. Agora é a palavra leão, que nós também já classificamos lá em cima. Leão é uma palavra oxítona, porque a primeira, né, a última no caso, é a mais forte. Então, nós vamos colocar o número 1 para o leão. A próxima é a palavra fábula, que nós também já classificamos lá em cima. A fábula é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vamos lá. A gente marca aqui o Fá e nós vamos, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, ela vai ser identificada com o número 3. Majestade. Nós também classificamos majestade, não foi? Majestade, majestade. Então, nós sabemos que oxítona, paroxítona. Então, nós vamos identificar com o número 2. E atenção, que é uma palavra que já possui uma marcação gráfica, que é o acento, nós já sabemos, então, que é a última. Então, no caso das palavras em que a última sílaba é tônica, nós dizemos que ela é uma palavra oxítona. Vai ser identificada com o número 1. 9. Releia um fragmento da fábula lida acima e circule nela. De vermelho, 2 palavras oxítonas e de azul, 2 palavras proparoxítonas. Vamos ler? Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo e pôs-se a roer as cordas. Então, vamos fazer assim. Eu vou cantar algumas palavras e vocês vão tentar identificar se elas são oxítonas ou paroxítonas. Preste atenção, você precisa colorir 2 de cada uma. Em seguida, eu vou corrigir com vocês. Então, vamos lá? Dias, dias. Depois, depois. Leão, leão. Caiu, caiu. Numa rede, rede, urrou, urrou, desesperadamente, desesperadamente, debateu, debateu, mas, quanto agitava, agitava, mais, preso, preso, laço, ficava,
ficava atraído, atraído pelos urros, urros. Apareceu, apareceu, ratinho, ratinho. Amor, amor, paga, paga. Disse, disse, ele, lá, lá. Consigo, consigo, pôs, roer, roer, cordas, cordas. E aí, conseguiram identificar? Agora observem as marcações no texto. Todos os riscos em vermelho indicam as palavras que são oxítonas. E as palavras que estiverem indicadas com as setinhas azuis indicam as palavras que são paroxítonas. Espero que vocês tenham gostado das atividades dessa semana. Sejam bem-vindos ao terceiro bimestre e até a próxima aula.